Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus. Segunda Crônicas, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 4. Sucedeu depois disso, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon, que é em Gede. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor, apregoou um jejum em todo o Judá, e Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Amém? Nós não estamos, na verdade, isentos de lutas. Não estamos isentos de dificuldades, de problemas, porque nós estamos vivos. A nossa história está sendo escrita, a nossa história está sendo contada, e com nós como protagonistas da nossa vida. E muitas vezes pensamos em desistir, muitas vezes pensamos em desanimar, ou já estamos inclusive desanimados. E hoje eu quero contar a história deste grande rei, o rei da tribo de Judá, o rei de Judá, aonde ele teve medo. Nós podemos ler aqui o versículo 3 e a Bíblia fala: então Josafá temeu. Então Josafá teve medo. Igreja, por que muitas vezes nós falhamos? Por que muitas vezes nós erramos e caímos até numa depressão, numa ansiedade, ou então num nível ruim de ingratidão? Porque nós não assumimos as nossas limitações. Nós temos que entender que nós somos limitados. Nós não somos finitos como o nosso Deus. Nós temos um fim. Nós temos uma data de validade. Nós temos que contar com a saúde, nós temos que contar com tantas coisas, porque nós somos pessoas limitadas. Mas muitas vezes o que acontece? Nós não entendemos as situações, achamos que somos super-heróis, que não deveríamos estar passando por aquilo, e aí nós criamos expectativas, criamos muitas, como que eu posso dizer, fantasias na nossa mente, e aí aquilo não se cumpre, aquilo não é do jeito que nós imaginávamos, e acabamos por vacilar, acabamos por desanimar, acabamos por deixar que as circunstâncias nos limitem. Nós temos que entender as situações que nos envolvem, nós temos que entender aquilo que está à nossa volta. Igreja, e não importa o teu tamanho, e quando eu estou dizendo o tamanho, eu quero explicar para você, entenda onde eu quero chegar. Aqui nós estamos falando de um rei, um homem poderoso, um homem de autoridade, um homem de posses. Teve medo, porque o que estava cercando ele era um grande exército de várias tribos, várias cidades vizinhas se levantaram contra ele. Ou você pode ser um servo, que está ali lutando pela sua sobrevivência, lutando pela sua comida diária, lutando para pagar as contas, para pagar o cartão de crédito. Não importa o teu tamanho. Antigamente, R$100 me fazia muita diferença. Hoje, R$100 não me faz diferença, mas R$1.000 me faz. Então, não importa que estado você está, que estágio da sua vida você esteja, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, você vai ter momentos de angústia, momentos de desespero, momentos onde você vai
entender que você é limitado, que você chegou no seu limite. E nesta hora o que você tem que fazer? O próprio versículo 3 nos ensina: pôs-se a buscar o Senhor. Ele entendeu que ele era limitado, ele teve medo, e ele então se coloca diante daquele que é infinito, que pode todas as coisas, que está além das circunstâncias, além das situações, além dos problemas. Ele entendeu que aquela situação ele não conseguiria resolver. Quantos de nós chegamos em certos momentos das nossas vidas que nós olhamos o tamanho do problema e nós entendemos que nós não vamos conseguir resolver, mas nós ficamos parados na frente dele, olhando e tentando com as nossas forças resolver, e nós não vamos conseguir, porque depende de algo maior, depende de algo mais poderoso. Não depende de nós, depende de uma ação divina, depende de uma ação que nós não conseguimos interferir. Como a Bíblia fala, tem muitas lutas que acontecem nas regiões celestiais, onde eu e você não enxerga, onde eu e você não temos acesso. Uma coisa é eu jogando bola, lutar para fazer um gol, lutar para defender o meu time, lutar para vencer aquela partida, e depende de mim. Outra coisa é eu lutar contra pessoas invejosas, que muitas vezes eu não sei quem é, porque ela bate nas minhas costas e me chama de amigo e me dá beijo na face. Outra coisa é você lutar contra enfermidades. De repente você vai fazer um exame, câncer. De repente você vai fazer um exame, alguma doença mais grave. Você vai fazer o que, igreja? São circunstâncias que fogem do teu alcance, fogem da tua situação. Aqui, Josafá, o grande rei de Judá, estava diante de uma situação que fugia da mão dele, fugia das suas atribuições. Ele não ia conseguir vencer esta guerra de uma forma natural. Ele não ia conseguir vencer esta guerra com o seu exército. Igreja, entenda o seguinte: o problema não é o medo, porque nós temos que assumir que temos medo, temos que assumir que somos limitados. O problema muitas vezes é não saber onde buscar. O problema muitas vezes é o desespero diante do medo, o desespero diante da incerteza. Quando a pastora teve todo aquele problema lá, que ela já contou o testemunho aqui, sobre a médica falar lá que poderia ser um nódulo, e a avó dela morreu de câncer, a mãe morreu de câncer, o tio sofre de câncer. Igreja, eu não fiz nada, eu fiz o que eu podia fazer. Simone, o que você precisa? Eu preciso fazer esse exame, isso, aquilo, então vamos fazer. Mas o que eu não conseguia fazer, que é tirar o câncer, ou tirar aqueles pensamentos ruins, eu fui igual Josafá, diante do Senhor. Eu me coloquei diante do altar, e eu me coloquei em oração, porque foge da minha realidade. O medo vem? Vem. As incertezas vêm? Vem. Mas só que nós precisamos entender que a direção correta no momento da luta é aquilo que vai determinar a sua vitória, é aquilo que vai determinar você afundar ou não. Certa vez Pedro estava dentro de um barco, uma tempestade tremenda, e de repente vem vindo andando uma pessoa no meio do mar, e eles acharam que era um fantasma. De repente Jesus falou: podem ficar tranquilos que sou eu. Aí Pedro fala: se é o Senhor mesmo, mande que eu ande sobre as águas. E Jesus falou: pode vir, pode vir. E a Bíblia fala que Pedro andou sobre as águas. Mas que hora que ele afundou, igreja? Hora que ele teve medo, hora que ele duvidou daquela palavra que mandou ele andar sobre as águas. Que hora que ele afundou, igreja? A hora que ele deixou
a ansiedade, as preocupações em morrer afogado por causa da tempestade, tomaram o seu coração. Mas a sorte dele foi qual? Que ele olhou para Cristo. E quem que estava lá para estender as mãos? Jesus. E voltar ele para o barco, e acalmar a tempestade, acalmar os ventos, acalmar as ondas. Igreja, problema todos vamos ter. Desde um rei até um servo, desde um rico até uma pessoa mais humilde. O problema é não saber onde buscar. O problema é não saber aonde se apegar. Versículo 3 ainda. E apregoou um jejum em todo o Judá. Igreja, o que Josafá fez? Ele foi um líder. Ele chamou o povo, ajuntou e conduziu o povo na direção correta. Conduziu o povo de forma que eles pudessem alcançar a vitória diante daquela grande luta. Ele conduziu o povo a orar, a buscar e a jejuar. O que Deus espera muitas vezes das nossas vidas, e muitas vezes Ele permite certas circunstâncias? Que nós sejamos um exemplo de direção para aqueles que estão conosco. Para que no momento da aflição, no momento da angústia, no momento da dificuldade, no momento da enfermidade, do problema financeiro, seja lá o que for do desemprego, seja lá o que for que vier a atingir a sua casa, tenha uma pessoa como Josafá que lidere a casa, no caso, a buscar ao Senhor. Vamos juntos orar, vamos juntos buscar, vamos juntos vencer essa circunstância. Igreja, se eu entrar em depressão, a Simone sofre, a Emanuele sofre, a Rafaela sofre. Se eu permitir que o diabo entre na minha vida e me derrube, nós 4 vamos sofrer. Então o que nós temos que fazer nos momentos de dificuldades? Juntos, buscar, juntos, interceder, juntos, num mesmo propósito, numa mesma direção, entender que nós precisamos de forças, unir forças para batalhar aquela luta, para lutar aquela batalha. Por que muitas vezes as famílias perdem? Por que muitas vezes o diabo vence? Porque as famílias são desunidas. O marido não quer o bem da esposa, a esposa não quer o bem do marido, os filhos não querem os bens dos pais, e assim vai, igreja, porque é uma divisão dentro da própria casa. Aqui Josafá chamou o povo e falou assim: nós não conseguimos vencer esta guerra, mas nós podemos buscar ao Senhor, porque se eles invadirem, todos nós vamos sofrer, todos nós vamos padecer. Então nós precisamos entender que nós precisamos buscar o Senhor, nós precisamos entender que nós precisamos buscar com atitudes, e não somente com palavras. É hora de nós fazermos um jejum, é hora de nós fazermos uma oração, é hora de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. Igreja, tem momentos de paz, e nos momentos de paz, nós não buscamos, nós não intercedemos, nós fazemos churrasco, nós fazemos festas, nós deixamos de vir à igreja, nós deixamos de fazer a vontade do Senhor, porque é momento de paz, as coisas estão dando certo. Eu poderia dar N exemplos aqui da igreja, eu poderia citar nomes e sobrenomes de pessoas que hora que está difícil, hora que está na merda, estou tentando me segurar aqui, mas eu não consigo. Fica aqui na igreja e chega mais cedo, e fica até esperando a gente abrir ali, e quer conversar com o pastor, e quer se abrir com o pastor, e quer não sei o que. Dá uma melhoradinha, não é nem muito, dá aquele respiro, consegue pôr o nariz para fora da água e dá uma respirada, some, desaparece.
Aí você tem que ficar mandando mensagem no Facebook, no Instagram. Ô, fulano. Porque daí você vê as fotos do cara se divertindo, aí você manda lá, o fulano, saudade, cara, cadê você? Aparece. Dá sinal de vida. Porque as pessoas não entendem que a busca ao Senhor é uma busca contínua. Que a transformação é algo cotidiano, todos os dias. Elas acham assim, não, é só na hora. É só naquele momento. Eles não entendem que uma transformação, igreja, depende de anos de busca, que uma transformação depende de anos de espera, que uma transformação depende de anos de confiança. Não é da noite para o dia que a coisa acontece. Eles acham que é na hora, que é de qualquer forma. Igreja, esses dias eu comentei aqui que o meu passado tem aparecido, né? Até um ex-patrão meu apareceu lá na loja esses tempos, uns 60 dias para trás aí, para conversar comigo, e eu sofri muito na mão desse cara. Eu tinha 16 anos de idade quando eu comecei a trabalhar para fora, porque meu pai e meu tio teve bar, teve mercearia, então eu ajudava eles. Mas com 16 anos eu fui trabalhar na Fiat, e eu sofri muito na mão desse cara, mas muito. Eu ia embora todo dia chorando, eu vinha trabalhar todo dia chorando, porque eu não queria estar lá. E igreja, isso não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 3 dias, foram anos. Aí às vezes as pessoas ligam para a gente, porque eu não aguento mais meu patrão. Eu sofri, e eu aguentei 14 anos. Eu tenho consórcio porque eu aguentei 14 anos, porque Deus só me revelou o consórcio lá dentro da Fiat. Aí às vezes as pessoas ligam, eu não consigo ter compaixão, igreja, eu não consigo. Porque as pessoas não conseguem esperar o processo. As pessoas não conseguem esperar o tratamento, as pessoas não conseguem esperar o tempo de Deus agir, elas acham que tem que ser no tempo dela, da maneira dela. É a famosa geração Z, a geração problemática, só que nunca vencem, nunca vão para frente, nunca param em serviço, nunca acontece nada na vida delas, é sempre uma foto, sempre o mesmo problema, as mesmas dificuldades, sempre o problema é o patrão, o problema é... Eu também enfrentei. O dia que eu vi aquele cara, eu não sabia se eu tinha misericórdia ou se eu tinha raiva, porque ele me fez sofrer demais. Eu tinha 16 anos de idade, eu nunca tinha visto um documento na minha vida, porque eu trabalhava em bar, eu colocava pinga, eu colocava cachaça, eu servia cerveja e fazia conta muito bem, pesar na balança era comigo mesmo. Eu sempre trabalhei com isso. Aí eu cheguei nele, ô fulano, como é que arquiva esse documento aqui? Ele falou, se vira, irmão. Eu falei, como que eu faço, cara? Eu não sei o que eu faço. Ele falou assim, todo documento que for igual a esse, você pega. Você olha a data e põe por ordem de data, da maior para menor. Você se vira. E eu não estou brincando não, tinha umas 4 mesas com pilhas de documento desse tamanho assim, porque ele não arquivava. Eu fui contratado para aquilo. Igreja, olha que eu acabei de arquivar todos os documentos. Sabe o que ele fez? Foi lá no diretor e mandar eu embora. Porque não precisava mais de mim. A minha sorte foi que o rapaz do financeiro do lado falou assim, não vai mandar o menino embora não. O menino trabalhou, o menino fez as coisas assim, nós precisamos lá no financeiro, traz ele para o financeiro. Aí eu todo inocente, falei, glória a Deus, né, foi para o financeiro. Fiquei no financeiro, coloquei o financeiro tudo em ordem, o que aconteceu? Queriam me mandar embora. Aí o cara da contabilidade falou, não, traz o menino para cá. Aí da contabilidade eu fui para o contas a pagar. Igreja, sabe o que o diabo começou a tratar no meu coração? Você não serve para nada. Te jogam de lá para cá, você não serve para nada. Só que hoje, se eu cuido de uma loja de carro, é porque eu sei fazer financeiro, eu sei fazer RH, eu sei fazer contas a pagar, eu sei cuidar de dinheiro, eu sei fazer as coisas, porque Deus me preparou em cada setor daquela empresa. Aquilo foi difícil para mim, porque a minha história estava sendo escrita, a minha história não estava terminada. Só que hoje, a hora que eu entro naquela loja, eu não preciso de um contas a pagar, eu não preciso de um financeiro, eu não preciso de um recursos humanos, eu não preciso
preciso de um contador. Muito pelo contrário, o contador passa apertado comigo lá, porque ele faz coisa errada. Eu falo, está errado, irmão, pode voltar para trás. Porque eu sei contabilidade também. Estudei para isso? Não. Aprendi na prática. Aprendi chorando, sofrendo, pessoas tentando me mandar embora. E sabe como que eu saí da amarela? Pedindo demissão. Pedindo demissão. Mas daí é muita luta, pastor. Eu passei por isso. Passei por luta dentro da minha casa. Meu pai comprou uma mobilete para mim ir trabalhar, porque eu saía de manhã e voltava só meia-noite, porque eu estudava à noite. Meu pai falou, vou comprar uma mobiletinha para você, para ficar mais fácil. O meu irmão encheu o saco do meu pai até ele tirar minha mobilete, porque ele precisava sair com os amigos. Ele precisava sair. Aí meu pai um dia veio conversar comigo, eu falei, pai, pelo amor de Deus, pega essa mobilete e dá na mão dele lá. Depois eu me viro. Sempre me virei. Não é uma mobilete que vai fazer a diferença na minha vida, não. Deixa isso para lá. E eu vou terminar a escola, pode ficar cegado. Se esse é o medo do Senhor, não vai acontecer. Igreja, as lutas elas vêm para te aperfeiçoar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem. Só que as pessoas querem alegria no outro dia, igual o versículo fala. Agora, pergunta para Davi, quantos dias demorou o choro durar uma noite e a alegria vir no outro dia? Pergunta para ele quantos anos ele ficou fugindo, quantos anos ele morou no deserto, quantos anos ele ficou batalhando contra o rei que queria matar ele. É fácil querer as coisas rápido, prático, na tua hora. Igreja, aprenda a colocar as coisas diante daquele que pode resolver e esperar. Nunca dei tombo em ninguém, nunca puxei tapete de ninguém. Quando eu virei encarregado de recursos humanos lá dentro da Amarela, que foi o primeiro serviço que eu entrei e que me transferiu depois para os outros lugares, eu fiquei no lugar dele como encarregado. Ele que foi lá e entrou na justiça contra a empresa, mesmo trabalhando para ela. Aí o falecido proprietário falou, como é que o cara é louco? O cara entrar contra a minha empresa, sendo que ele ainda presta serviço para mim? Vou dispensar esse escritório. Aí foi onde eu falei, então me dá a oportunidade de eu assumir. Ela falou, você é louco, você tem 22 anos, você nunca... Eu falei, me dá a oportunidade. Me paga uma semana de treinamento com o sistema que eu me viro com isso daí. Mas como assim? Eu falei, ele não fazia nada. Quem fazia tudo era eu. Eu sei lançar, eu sei, ele só não deixava eu fechar a folha de pagamento. Então eu não sei fechar a folha. Mas desconto, plano de saúde, imposto de renda, INSS, eu sei fazer tudo. Você sabe? Eu falei, sei. Ele falou, mas tem que fechar a folha daqui 10 dias. Eu falei, eu te entrego ela com 5 dias. Nós confere junto. É o que eu vou te pedir, tempo. Nós confere junto. E se tiver certo, você me deixa assumir o departamento. Bom, resumindo, assumi o departamento, fiquei 5 anos como encarregado de recursos humanos. Deus me honrou. E se eu tivesse parado no começo? E se eu tivesse desistido na hora do choro? E se eu tivesse parado? Se Josafá tivesse desanimado? Se Josafá tivesse desistido? Feito igual o Múcio aqui do Brasil, né? O ministro, né? Se os Estados Unidos vier contra o Brasil, nós vamos abrir as portas, porque nós não tem como lutar contra eles. Pessoal, se eu tivesse feito isso, se o Musk tivesse desistido no primeiro satélite dele lá que caiu, no primeiro foguete dele que não subiu, igreja, a gente quer, mas não queremos pagar o preço. A gente quer viver numa casa boa, mas não queremos pagar o preço de estar numa casa boa. Queremos andar num bom carro, mas não queremos pagar o preço. Vamos lá. O que nós temos que entender, igreja? Toda luta te dá uma oportunidade. Toda luta, de forma encoberta, existe uma oportunidade. Aí eu quero te fazer uma pergunta, o que você está fazendo nos seus momentos de crise? Você está lamentando? Você está se fazendo de coitadinho?
de coitadinha, ou você está se colocando diante de Deus e se posicionando? Ou você está se colocando diante de Deus para a luta, para a batalha? É uma oportunidade de você lutar. É uma oportunidade de você batalhar. É uma oportunidade de você fazer algumas coisas diferentes. Igreja, eu casei em 2003, dia 29 de agosto de 2003, dia 29 de agosto desse ano, eu completo 45 anos, eu casei no mesmo dia do meu aniversário, porque eu nunca esqueço a minha data de casamento. Então, eu me casei em 29 de agosto de 2003, em 2004, em abril de 2004, eu comprei a minha casa própria, financiadinha lá pela Caixa, tudo certinho. Igreja, entrei numa crise financeira que, meu Pai amado, uma crise financeira que me levou tudo. Eu ia trabalhar de ônibus porque a empresa me dava o vale transporte. Foi muito difícil 2004 e 2005 para mim. Não foi um ano, foram 2 anos, 2004 e 2005. Eu comprei a casa, vieram as lutas. Igreja, e depois eu até entendi que sempre que você compra uma casa, as lutas vêm. Porque a inveja é muito grande daqueles que não constroem nada. E foi muito difícil 2004 e 2005 para mim. Um dia, e eu orando, eu buscando, eu jejuando. Naquela época eu jejuava toda segunda-feira. 24 horas, direto. Eu comia 6 horas da tarde e comia 6 horas da tarde no outro dia, porque eu tinha que vencer aquela luta. Aí um dia um pastor chegou na igreja e falou assim: você sabe por que você está sofrendo? Muitos de vocês até conhecem esse testemunho. Por falta de conhecimento. Oséias 4:6, o meu povo perece porque lhes falta conhecimento. Se você tivesse conhecimento, você passaria por cima de Satanás igual um trator. Venha fazer instituto teológico e aprender da palavra do Senhor. Eu falei: Simone, eu e você, instituto teológico, você é louco? Não tem dinheiro nem para andar com a motinha que o teu pai emprestou para nós. Você quer fazer instituto teológico? Eu falei: não sei como vou pagar, não sei o que vou fazer, mas nós vamos fazer instituto teológico os dois. Mas Ju, falei, nós vamos fazer instituto teológico. Esquece. 2006 nós vamos fazer instituto teológico, porque nós vamos aprender. O diabo está enrolado. Por quê? No meio da crise existia uma oportunidade. No meio da crise existia algo que estava ali a se revelar, mas eu precisava entender, eu precisava saber. Onde eu descobri isso? No bar? Não. Jogando sinuca? Não. Bebendo com os amigos? Não. Onde eu descobri isso? Lá, lamentando para as pessoas, para o meu pastor? Não. Igreja, eu acho que eu nunca sentei na frente do meu pastor para lamentar. Às vezes um desabafo, conversando. Agora eu ligar e falar assim: preciso falar com o senhor porque a pastora não está dormindo comigo. Não, esquece. Isso nunca aconteceu. Porque as lutas que eu enfrento são minhas, eu preciso dar conta delas. Eu falei: nós vamos fazer instituto teológico. Aí aconteceu várias coisas, porque eu tive que parar de fazer hora extra. O meu gerente ficou bravo comigo, porque falou que eu enganava ele então, porque se eu não ia conseguir mais fazer hora extra por causa do instituto teológico, é porque eu não precisava fazer, eu complementava a renda com isso. Eu falei: não é isso. Mas resumindo, eu fui fazer o instituto teológico. E logo que eu comecei o instituto teológico, as coisas começaram a mudar. Eu comprei um Chevette desgraçado, que aquele Chevette ele parava sempre 2 quarteirão antes do instituto teológico. Toda vez que eu ia para o instituto com o Chevette, ele parava 2 quarteirões antes do instituto teológico. Eu paguei 2.000 no Chevette, eu gastei 2.000 em manutenção para ele parar de com aquilo, mas era um demônio. Tinha um demônio naquele carro lá. Para quê? Para que desista, igreja. Para que você pare. Aí a Simone, que não podia ter filhos de jeito nenhum, em 2006, engravidou. Tanto é que a Emanuele nasceu em 2007. Você pode olhar lá a data de nascimento dela, 12 de abril de 2007.
A Simone engravidou. Um dia eu estou indo embora do Instituto Teológico, falei para a Simone, vamos passar na casa do meu pai tomar um café? Vamos, passamos no meu pai, que nós estávamos indo embora ali na zona, ali a hora que vira, só tinha aquele caminho para ir embora. Hoje em dia tem tudo quanto é caminho, né? Mas ali só tinha aquele caminho para ir para o São Diocleciano. A hora que eu virei ali, beirando a zona, aquele posto, o desgraçado do Chevette pegou fogo. Eu falei, Simone, desce. Ah, mas não vai apagar? Eu falei, não, vai queimar. Mas João, a única coisa que nós temos, eu falei, não tem mais, porque vai queimar. Agora vai queimar todos os demônios que tiver dessa desgraça, aí vai queimar, porque vai pegar fogo. Mas nós vamos fazer o quê? Nós vamos sentar ali, ó, tem uma floricultura, não sei se vocês conhecem ali, tem uma floricultura. Eu falei, senta ali, nós vamos sentar e vamos esperar. Deixa queimar. Daqui a pouco eu ligo para meu pai vem aqui, busca a gente e leva embora. Ju, Simone, você está grávida, o diabo quer acabar com o propósito, e esse desgraçado desse Chevette só dá trabalho, é a hora dele queimar, deixa ele aí. Aí pararam 5 carros lá e apagaram o fogo do Chevette, e eu bravo, porque eu falei, se vierem cobrar extintor de mim, eles vão escutar besteira, porque era para deixar queimar, não era para apagar. Bom, resumindo, apagaram o fogo, meu pai foi lá, levou nós para casa, e o carro, falei, o carro deixa aí, nunca mais esse carro entra na minha casa. Nunca mais. Meu pai, você é louco? Eu falei, louco é pouco. Quiser jogar ele no rio ali, ó, que é só empurrar ele, é 2 minutos. Mas em casa ele não entra mais. Aí meu irmão foi lá junto com meu pai, colocaram num guincho, levaram lá para casa deles. Uma semana depois vieram falar para mim, estava mais calmo, ó, o carro está lá na casa do pai. Eu falei, deixa lá, eu não vou buscar. Aí foram falar por gente da Amarela, resumindo, igreja. Eu falei, eu não quero o carro. Foram lá buscar o carro, arrumaram. Depois vieram com a conta lá, eu falei, eu não vou pagar a conta, eu não mandei arrumar, e eu não quero o carro. Não, faz o seguinte então, deixa a conta aí, nós vamos vender o carro, quita a conta e te devolve o dinheiro. Resumindo, peguei meus 2.000 de volta, que eu tinha pago no carro, perdi só o que eu gastei de manutenção. Igreja, ali era uma oportunidade, comprei um palinho, coisa mais linda, 97 completinho, do jeito que eu precisava. Mas sabe o que acontece, igreja? No meio da crise, nós gostamos de justificar. No meio da crise, nós gostamos de lamentar. No meio da crise, nós gostamos de nos sentir injustiçados. Em vez de olhar a oportunidade. O que Deus está te dando de oportunidade, igreja? O que está encoberto no meio daquela situação? Igreja, aquele carro só me dava trabalho. Esses dias vieram me perguntar, pastor, que carro você sonha em ter? Eu falei, um Chevette. Acho, eu falei, verdade, um Chevette. Traçãozinha traseira, carrinho gostoso de andar. E eu tive um trabalho do caramba com o Chevette, então eu quero ter outro. Para reformar inteirinho, deixar aqui na loja à disposição para os outros ver. Um Chevette. Um Chevette em cinza, igual o que eu tinha. Porque o carro era legal. Mas não era o que Deus queria para mim. Eu entendi aquilo. Eu entendi que aquela não era a vontade de Deus. Igreja, Josafá entendeu que aquela guerra não ia destruir ele. Aquela guerra era uma oportunidade do povo buscar ao Senhor. O que eu falei aqui agora há pouco? Que as pessoas buscam a hora que a água já cobriu o nariz. Eles estavam cercados. Todos eles estavam vendo que seriam derrotados. Então foi a oportunidade que eles tiveram para buscar ao Senhor, para se chegar ao Senhor, para ir mais perto. Eles aproveitaram aquela oportunidade para entender qual era a vontade de Deus para a vida deles. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12. Ah, Deus nosso, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força, perante esta grande multidão que vem contra nós. Não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão diante de ti. O que Josafá fez, igreja? Na oração dele? Eu não sei o que fazer. Essa circunstância aqui está além dos meus limites, além do meu exército, além da minha capacidade. Aqui eu estou falando de um rei diante de uma guerra. Agora, quantos de nós não podemos entrar em oração diante de Deus e falar assim: Senhor,
Lembra-te de mim, Pai. Eu não gerei essa situação. Isso aqui está muito além das minhas forças e das minhas vontades. Como que eu vou vencer isso aqui? Só que eu dependo disso. Eu preciso estar aqui para sobreviver, eu preciso estar aqui para ter onde morar, porque às vezes a luta é contra um pai, é contra uma mãe, é contra uma madrasta, é contra um padrasto. Às vezes a luta é dentro de casa, e na maioria das vezes a luta é dentro de casa. Só que a pessoa não tem para onde correr. Agora, foi ela que gerou? Não. Muitas vezes não. Muitas vezes é o filho, coitado, que nem pediu para estar aqui, mas está ali, está sofrendo, por causa de uma atitude da mãe, do pai. Josafá se colocou diante do Senhor e falou assim, eu não sei para onde olhar, eu não sei o que fazer, eu não sei como agir, mas os nossos olhos estão no Senhor. Nós estamos esperando uma intervenção sua. Lembra de Davi? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem dos céus. Vem do Senhor. Tem hora que é assim, igreja. Não tem como, não tem onde você correr, não tem onde você sair. Aí você... Esse dia nós estávamos conversando, eu, o Tato, meu pai e o André. Nós lutamos. Nós não tinha nada, nós pegava lavagem na rua. Meu pai tinha uma lambreta que não pegava. Depois comprou um carro que o chassi estava caindo. Foi uma luta desgramada. E para a gente se manter firme, nós tivemos que lutar. Tínhamos vontade de tudo. Para jogar videogame tinha que ir na casa dos amigos. E os amigos faziam o que queria com a gente, porque sabia que nós estávamos ali, porque tínhamos o interesse de jogar o videogame. E meu pai lutando para a gente comer, para a gente se vestir, para a gente ir para a escola, nunca nos faltou nada quanto a isso, mas não tínhamos regalia. Amávamos ir para o náutico, porque tinha um vizinho nosso lá que tinha um caminhãozinho, um 608, ele colocava tudo nós igual gado atrás lá, e levava a gente para o náutico. Amávamos isso, só que ele não fazia isso sempre, ele fazia quando ele queria. Quando ele estava de bom humor, e nós ficávamos ali esperando a oportunidade de ir, alguém nos chamar para ir, e nós achávamos aquilo difícil demais. Se nós tivéssemos, se nós conseguíssemos. Hoje, as minhas filhas têm, o meu sobrinho tem, meu irmão foi e deu uma casa para ele morar. Hoje tem carro à disposição, tem o que quiser. Tem moto. E você acha que eles dão valor? Outro dia um menininho lá no Racha veio, pastor, e aquela Porsche? Eu queria dar uma volta. As minhas filhas nunca pediram para dar uma volta na Porsche. Você entendeu? Aí sabe o que eu falei para eles na conversa, nós quatro? Eu falei, você está vendo como as lutas são diferentes, mas é sempre o sentimento de ingratidão. É sempre o sentimento que falta algo. Nós achávamos que se nós tivéssemos condições financeiras, a coisa era diferente. Hoje tem condição financeira e os filhos são diferentes. Então, não muda nada. Ou seja, nós sempre somos ingratos. Sempre estamos nas batalhas. Só que nós lá atrás, por não ter condição, lutamos. É como, eu não sei como é que fala certinho, mas diz assim, uma geração forte gera uma geração fraca, e é verdade, porque a nossa geração, outro dia o filho do meu irmão virou para ele e falou assim, eu não quero estudar, e ele tem 7 anos, para que eu vou estudar? Vou vender moto mesmo, tipo assim, eu vou viver do que você construiu, eu não quero construir nada. Eu falei, olha que desgrama, né? Olha que desgrama, mas nós não sabemos como fazer. Eu não sei como fazer, igreja. Só que o que eu faço? Eu coloco as minhas filhas diante do Senhor. Eu coloco a minha casa diante do Senhor. Eu não sei como agir nessas situações. Eu não sei o que falar. Então, elevo os meus olhos para os montes, é só luta.
e o socorro vem do alto. Versículo 15, 2 Crônicas 20:15. E Jaaziel disse: dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Aqui existe uma grande revelação, igreja. Aqui existe uma grande revelação. Eu vou ler de novo a profecia do profeta de Judá nessa época, Jaaziel. Não tenha medo, nem vos assustem, por causa desta multidão, deste exército, pois a peleja não é de vocês, é de Deus. Aqui eu vou dar revelação para vocês. Existem lutas que você gerou, é consequência dos seus atos, e essas lutas não adianta você orar. Você precisa se arrepender. Você precisa entender que isso são consequências dos seus atos, e você precisa de arrependimento. Não é orar e pedir para Deus: Senhor, ajuda eu a pagar a pensão. Não, você tem que falar: Senhor, me perdoa por ter divorciado da mulher, e agora eu tenho que pagar uma pensão, e se eu não pagar eu vou preso. Eu me arrependo de ter feito tanto fim na vida. Estou dando um exemplo, agora eu preciso honrar. Isso é oração de arrependimento. Senhor, me perdoa, porque um dia eu estava meio descontrolado, eu passei na frente da loja de moto lá do pastor Júnior do Tato, e comprei uma 500 lá, e não estou conseguindo pagar. Caguei nas orbas, agora eu preciso vender, para sair da dívida, para pôr a vida em ordem, para não sujar o nome de ninguém. Porque ainda tem pessoas que compram o nome dos outros ainda para ajudar. Então, são consequências, são situações que exigem arrependimento, situações que exigem confissão de pecados. Eu sou consumista, eu comprei sem poder esse carro, eu fiz essa viagem que eu não podia ter feito, agora eu estou enrolado. Tem outras lutas que não dependem de você. Eu até citei no começo da pregação, e eu anotei para não esquecer nenhuma, porque às vezes as palavras fogem na hora da pregação. Quem já pregou aqui em cima sabe que na hora da pregação some algumas coisas. Então eu anotei: como é que eu sei os invejosos? Igreja, ontem nós estava de boa lá em casa. A Simone: eu não estou com fome. Eu falei: eu também não. A Rafael: eu estou morrendo de fome. Eu falei: então vamos fazer o seguinte, vamos no Plaza, cada um come o que quer, eu quero comer alguma coisa no quilo, porque daí eu pego um pouquinho, porque eu não estou com fome, vamos lá. Mas aí eu vi a loja do maior time do Brasil, o Palmeiras lá, falei: deixa eu ir lá ver uma camisa para mim, né? Estou querendo comprar uma camisa do Palmeiras, deixa eu entrar lá para ver como é que funciona. Entrei na loja do Palmeiras, aí veio um vendedor me atender, o outro falou assim: não, deixa que eu atendo ele, ele é meu vizinho. Eu falei: vizinho? Você mora lá no prédio? Ele falou: não, você tem a loja de carro na esquina da minha casa lá. Eu nunca vi o cara, igreja. Ele sabe quem eu sou, sabe que eu tenho a loja de carro. Eu nunca vi o cara. Você não viu um Onix preto parado lá na rua? Eu falei: vejo, porque às vezes eu não conheço a pessoa, mas o carro dela eu conheço, que eu conheço de carro. Eu falei: vejo, então eu sou dono do Onix preto. Eu falei: eu sei então, você mora do lado do fulano assim, é esse aí. Igreja, por que eu estou citando essa situação? Tem coisas que eu não sei que está acontecendo. Eu não sabia que aquele cara morava ali, mas ele sabia que eu estou ali. Então tem situações que eu não controlo. Tem lutas que não é sua, é de Deus. Contra a inveja de pessoas, feitiçarias, e quando eu digo feitiçarias, eu não estou dizendo somente batuque, tocar tambor, obras de macumbaria, de feitiçaria, não. Feitiçarias muitas vezes é a pessoa querer estar no seu lugar, é a pessoa invejar você, é a pessoa querer o que é teu. Não é que eles querem ser igual a você ou maior que você, eles querem o que é teu. Eles querem a sua esposa, eles querem o seu carro, eles querem a sua casa. E você vai lutar contra isso como, se você não sabe?
Então são lutas que eu não gerei, mas que vieram de pessoas problemáticas. Aí eu anotei algumas coisas: arrogância, pessoas arrogantes, pessoas prepotentes, pessoas que ficam gerando calúnias contra a sua pessoa para terceiros que você também não sabe. Pessoas que ficam fazendo fofocas a seu respeito, você também não sabe. Às vezes falando, aumentando, gerando certas circunstâncias que você não consegue controlar. Outras coisas que eu anotei aqui, que fogem do seu controle: enfermidade. Você consegue controlar quando você vai ficar doente ou não? Não. Essas lutas não são consequências, não são erros que você gerou, não são situações que você criou, são circunstâncias adversas que recaem sobre você, por você às vezes estar se destacando, por você às vezes estar trabalhando. Igreja, eu não quero me gabar não, mas eu sempre fui um bom funcionário. Sabe qual que é a minha oração lá para a loja? Manda funcionários igual eu fui para a Amarela. Manda funcionários igual eu fui para a Amarela. Isso aqui vai decolar. Sabe por quê? Porque eu fui um bom funcionário, mesmo sendo humilhado, mesmo sendo rejeitado muitas vezes, eu sempre fui um bom funcionário. Trabalhei, fiz, muitas coisas eles conquistaram. Para vocês terem uma ideia, quando eles foram comprar aquele prédio que eles estão lá hoje, que é o prédio da antiga Motorrio, os mais antigos vão saber, a antiga Chevrolet ali, na Badiba City, ali um pouquinho para cima, o dono da Amarela, que hoje é falecido, ele passou na minha sala e ele falou assim: ô Cido, vamos comigo lá no fórum. Eu falei: não, mas não tem audiência hoje, porque eu que controlava as audiências. Não, hoje é o leilão do prédio lá, e eu quero que você esteja lá em oração. Eu falei: ô Glória, vamos lá, vamos lá. Fui no carro com ele. Igreja, eu oro e falo para Deus: manda funcionários para Capitão Veículos igual eu fui para Amarela, porque isso aqui vai crescer, isso aqui vai vencer, porque eu fui um bom funcionário, eu vesti a camisa daquela empresa. Tanto é que até hoje você fala o meu nome lá dentro, o povo conhece. Até hoje você fala o meu nome lá dentro, o povo fala: foi tempos bons quando eles me conhecem por Aparecido, né? Quando o Cido esteve aqui. Sabe por quê, igreja? Porque eu lutei as lutas. Eu fiz aquilo que tinha que fazer. Eu não desanimei na primeira dificuldade, não. Eu não desanimei no primeiro problema, não. Tem lutas que eu posso lutar. Tem lutas que não cabem a mim. Fofoca, calúnias, enfermidades, isso aí eu não consigo controlar. É por isso que a oração do Pai Nosso fala o quê? Perdoa os meus pecados assim como eu perdoo. Por quê? Porque muitas vezes eu não vou conseguir. Muitas vezes eu não vou conseguir. A oração do Pai Nosso já fala isso. Não é cruzar os braços, igreja, mas entregar para a pessoa certa, entregar para aquele que pode todas as coisas. Igreja, eu não estou pedindo para você aqui nesta noite fazer assim: eu não vou lutar mais, essas coisas estão muito grandes. Não, eu estou dizendo para você: continua a tua luta. Deus está olhando o teu choro. Deus está olhando e colhendo as tuas lágrimas, como está escrito em Apocalipse, que nenhuma lágrima se perde. Deus está olhando as pessoas que te caluniam, as pessoas que te passam para trás, as pessoas que te exploram. Deus está olhando e Ele está dizendo para mim e para você: aguenta firme que eu vou te honrar. Aguenta firme que no momento certo eu vou te dar a vitória. Mas se você parar, se você desistir, você vai ser mais um na multidão que estava na fila da bênção e na hora de ser abençoado saiu da fila. E na hora de receber o galardão, o presente, né, melhor dizendo, saiu da fila. Igreja, Josafá não saiu da fila não. Josafá falou assim: eu não tenho como lutar essa guerra.
está acima das minhas possibilidades, mas eu creio em Ti. O que Deus falou? Essa guerra não é tua. Essa guerra aí é por inveja. Essa guerra aí é porque eles querem o que é teu. Essa guerra aí é porque eles não querem ficar na terra deles, eles querem dominar. Essa guerra não é tua, essa guerra é minha. Deixa que eu vou guerrear por vocês. Deixa que eu vou batalhar por vocês. Quando é consequência, arrependimento. Agora, quando é algo que sai do seu contexto, igreja, você que se coloca em oração. Deus sabe quantas as vezes eu cruzei aquela Badibacite de fora a fora, a pé, orando, a pé dizendo: Senhor, eu não quero ir para lá, eu não suporto mais o fulano, eu não suporto mais o ciclano, mas eu não tinha uma direção, e eu tinha um apoio familiar muito bom. Minha mãe falava assim: você é pobre, levanta e vai trabalhar. E eu tinha que cumprir, porque minha mãe, se você não cumprisse, era na borracha que ela resolvia as coisas. Não é igual hoje, que não pode bater, não pode dar palmada, era na borracha. Então tinha que obedecer. Mas Deus deu a vitória, no tempo dele, na hora dele. Eu até às vezes oro e falo: Senhor, que a igreja não tenha que esperar 14 anos, igual eu tive que esperar lá na Amarela, não. Pelo amor de Deus, é muito tempo. Mas tudo tem o tempo dele. Se coloque de pé, igreja, vamos orar. Cadê o grupo de louvor? Vem aqui em cima. Tem circunstâncias que fogem das nossas alçadas. Tem circunstâncias que fogem das nossas forças. Tem circunstâncias que nós não vamos conseguir resolver. E é nessa hora que nós devemos nos colocar diante de Deus, orar, clamar, para que Ele faça a vontade dEle, para que Ele lute essa batalha nas nossas vidas. O que depender de nós, consequências, lutas que nós geramos, que nós construímos, arrependimento. Ele não vai entrar, Ele não vai fazer. Eu nunca esqueço o dia que eu falei: Senhor, me revela o que o Senhor quer de mim, com essa situação aqui dessa igreja, de onde eu estava lá. Ele falou assim: vai lá e resolve o teu problema com o pastor lá, depois você volta aqui, eu falo contigo. Fui lá pedir perdão, mesmo achando que eu estava certo, mesmo achando que eu era a última bolacha do pacote. Ele falou: vai lá e resolve o teu problema lá, depois você volta aqui que eu falo contigo. Fui lá pedir perdão. Esses uns 6 meses para trás, um cara me ligou e falou, um amigo meu de fora me ligou: eu estava orando aqui, falando com o pastor a seu respeito, como eu digo que nós não controlamos as pessoas, né? Estava falando de mim numa outra cidade. E ele falou assim que as coisas não estão dando certo para a sua igreja porque você não pediu perdão. Eu falei: cara, eu pedi perdão no outro dia. Como assim? Eu falei: a briga aconteceu no sábado, no domingo eu estive na igreja, na terça eu não fui, na segunda eu não fui, na terça eu fui lá no gabinete dele lá e pedi perdão para ele. Eu falei: falei: se tem uma coisa que eu não preciso colocar uma sobrecarga nas minhas costas, é isso. Porque se alguém errou depois disso, foi ele, não foi eu. Porque eu fui lá e pedi perdão. Eu fui lá pessoalmente, chorando, e pedi perdão. Então, se está demorando, não é por causa disso. Porque o que eu tenho que resolver, eu resolvi. E 2 semanas depois, Deus falou para mim: abre a igreja, eu vou te ajudar. E estamos aqui até hoje, fazem 8 anos. Mas primeiro ele falou assim: vai lá e resolve o teu problema. Ou seja, o que você gerou. Porque eu devia ter saído de lá pianinho, sem brigar com ninguém. Mas não, a arrogância, a prepotência, o espírito de vingança não permitiu que eu fizesse isso. Eu tive que sair brigando. Aí ele falou: agora você vai lá e resolve o problema que você gerou, depois eu falo contigo. Consequência você resolve, direção Deus te dá. Feche os seus olhos. O Evangelho, que é Jesus Cristo na cruz, e a salvação através do seu corpo e do seu sangue,
é um exemplo de tudo aquilo que nós falamos aqui nesta noite. Sabe por quê? Eu não consigo mudar o meu passado. Eu não consigo mudar os meus erros, as minhas falhas. Eu não consigo mudar as minhas ações. Como eu disse aqui agora há pouco, citando exemplos. Eu não consigo mudar aquilo que eu já fiz. É por isso que eu preciso de Jesus. Porque Ele me dá uma nova oportunidade. Ele resolve aquilo que eu não consigo mais. É por isso que é o Evangelho, é as boas novas. E quando nós entendemos isso, igreja, tem coisas que eu resolvo, tem coisas que eu não resolvo. E quando eu não resolvo, eu preciso do Senhor. Assim como eu precisei e você precisou quando se converteu. Você só se converteu por quê? Porque entendeu que é pecador, entendeu que precisa de Jesus e Ele mudou sua história. Sabe por que eu contei aquelas histórias minhas lá e praticamente tudo deu certo? Porque eu entendi que eu não ia conseguir. Eu venho de uma família pobre, uma família humilde. Eu venho de um bairro muito problemático. Hoje o meu bairro é bom, onde eu estou ali com a loja, mas antigamente era o pior bairro que tinha. Era o último praticamente. E eu entendi que se eu não tivesse a ajuda do Senhor, eu não ia vencer. Eu não ia alcançar. Igreja, assim é a conversão, assim é o Evangelho. Eu me converti por causa disso. Às vezes os outros falam assim, mas a Igreja Universal é errada porque converte as pessoas através de vida financeira. Eu vim desse jeito. Eu entendi que se eu me convertesse, Deus poderia me ajudar e me ajudou. Só que hoje eu tenho ajudado pessoas também. Igreja, é como Josafá disse no versículo 12, na parte B, no finalzinho. Nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão diante de ti. Eu e você não temos que resolver tudo, mas temos que saber o caminho daquele que tudo pode resolver. E esse caminho é buscar, esse caminho é orar, esse caminho é confiar, esse caminho é entregar. Quando eu passei tudo isso na JS Amarela, lá na Fiat, eu não tinha entendimento nenhum, igreja. A minha vontade era matar um. A minha vontade era chutar alguém. Eu era revoltado. O meu lema era viver a vida e desafiar a morte. Esse era o meu lema, porque eu era louco. Eu não tinha conhecimento, eu não tinha igreja, eu não tinha nada. E passei um perrengue desgraçado. E não tinha nada. Não tinha onde me apoiar, não tinha onde me sustentar. Só na palavra da minha mãe, vai trabalhar que você é pobre. E nós temos isso. Nós temos a oportunidade, o Evangelho. Eu entrei na Amarela em 1997, eu escutei essa palavra desse pastor, o povo sofre porque lhes falta conhecimento, em 2005, são 8 anos, 8 anos, 8 anos, igreja, volte para casa, volte para Deus, volte para diante do altar, coloque a sua vida em oração. Você não tem que resolver tudo, tem coisas que fogem do seu controle, mas você tem que saber aonde buscar. Nós temos que deixar um legado. A Bíblia fala assim, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se abre. Eu, na minha loucura, igreja, na minha loucura, nas minhas orações sem direcionamento exato, na minha cama, ou então nas caminhadas, aí você pode perguntar assim, você ia a pé trabalhar, pastor? Não, eu fui descobrir depois de 30 anos que eu tenho labirintite,
Então, se eu ler alguma coisa com o carro em movimento, eu passo mal e me dá ânsia de vômito. E o que eu fazia? Entrava no ônibus, ficava lendo. O que acontecia? Labirintite atacava. Eu tinha que descer do ônibus e ir a pé, porque eu ia vomitar no pé dos outros. E eu morria de vergonha de acontecer um negócio desse, então eu ia a pé. Eu acabava de chegar a pé. Só que esses momentos de caminhada, igreja, essa labirintite, foi o que me ajudou a crescer, porque eu ia orando. Eu ia buscando, eu ia intercedendo. E nessas minhas loucuras de viver a vida, desafiar a morte, um dia a tia da Simone, que tem revelações, foi na minha casa, lá no São Diocleciano, e falou assim: eu vou te falar uma coisa, ô Júnior, Deus te livrou da morte 3 vezes, porque Ele tem um propósito na tua vida. Eu falei, livrou mesmo, porque teve umas situações que eu sabia que era para mim ter partido, e Deus ali me guardou. Para quê? Para estar aqui hoje. Entenda as oportunidades no meio das crises. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, vamos encerrar. Venham os pais aqui na frente, vamos orar pelos pais, vamos ungir os pais. Hoje é dia dos pais, glória a Deus.